dos livros da Bíblia, certo? Então, já sabemos que a Bíblia não é um único livro, são vários livros, né? E ela está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Todas as partes com vários livros são 27 do Novo Testamento, e quantos do Antigo? 46, né? No total de 73 livros. No protestantismo, com 7 livros a menos e alguns versículos de alguns livros, né? Depois, os livros estão divididos em capítulos, e cada capítulo está dividido em versículos, né? Pode avançar. Aqui nós vemos uma relação, tá certo, de todos os livros. Então, depois vai aparecer letras maiores. Eu coloquei tudo junto para a gente ter uma ideia, né? Então, tem o chamado Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Depois, os livros históricos, assim chamados. Depois, os livros sapienciais, né, didáticos, avante. Pode avançar. Os livros dos profetas, aqui no Antigo Testamento ainda, avante. Depois, o Novo Testamento, temos os 4 evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, depois as cartas de São Paulo, né, que são muitas cartas atribuídas a ele. Mas depois tem cartas atribuídas a Tiago, a Pedro e a João, também a Judas. E depois o livro do Apocalipse, né? Avante. Agora, veja só, tem aquela parte que eu falei, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são todos atribuídos a Moisés. São atribuídos, mas nós já vimos que não necessariamente foi Moisés que escreveu. Né? Havia esse hábito de atribuir o texto a alguém famoso, né? Então veja que aqui aparece o nome do livro e embaixo a sigla, né? Que dá para identificar, uma maneira econômica de identificar os livros da Bíblia. Observe um detalhe, por exemplo, aqui Gênesis e Levítico, aqui. O livro, a sigla, a abreviatura, ela coloca as 2 primeiras consoantes, está vendo? GN retira a vogal. Tá certo? É uma regrazinha que vai aparecer. Então, Gênesis, GN, Êxodo, como aqui. Agora, observe também um detalhe, que as 2 primeiras consoantes é quando o nome do livro aparece com uma consoante, inicia com uma consoante. Quando inicia com a vogal, então tem as 2 primeiras letras, né? Êxodo é X, Levítico, então LV, repara que retira a letra E, né? Números, NM, Deuteronômio, ele retirou as vogais, ó, o D e o T, né? Avante. Os livros históricos, então Josué, JS, né? Juízes, JZ, Ruth, RT. Aí observem que tem livros que se repetem. 1 Samuel, 2 Samuel. Tá certo? Por quê? E logo depois vocês veem também 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aqui também Macabeus, olha, 1 e 2. Por que acontece isso? Né? Ou porque foram escritos em períodos diferentes, tá certo? Ou normalmente textos que se referem ao mesmo evento e colocaram juntos esses textos, tá certo? Essa normalmente a justificativa que a gente encontra para explicar por que 2 livros, né? 1 e 2. Então, 1 Samuel, então quando é o primeiro livro, a gente tem 1 SM, 2 Samuel, 2 SM, 1 Reis, 1 RS, 2 Reis, 2 RS. Crônicas, aí observe que tem 2 consoantes no início, permanecem as 2 consoantes, né? 1 Crônicas, 2 Crônicas. Esdras, então ele conservou as 3 primeiras letras, né? ESD. Neemias, ele colocou o NE. Tobias, TB, Judite, JT, deveria ser JD, mas por que não é JD? Porque lá no Novo Testamento tem um livro atribuído a Judas, e o livro de Judas, a carta, é JD. Né? Então aqui Judite ficou JT. Esther, EST, 1 Macabeus, 1 MC, 2 Macabeus, 2 MC.
Os sapienciais, livro de Jó, veja que vai haver um evangelho do Novo Testamento atribuído a João, e ele vai começar com JO também, né, a abreviatura. E aí a diferença vai ser o acentozinho somente, Jó, João. Salmos, SL, Provérbios, PR, Eclesiastes, aqui tem Eclesiastes, ECL. Repare aqui embaixo, tem eclesiástico, tá certo? Aí veja como eles fizeram, colocaram o O. Então, eclesiástico, Eclesiastes, eclesiástico, SL, Eclesiastes, tá certo? Esses dois livros são conhecidos também com títulos diferentes, né? Esse aqui é conhecido também como Coelete, né? E esse aqui é conhecido como Siracide. Oi? Oi? Cântico dos Cânticos é CT, viu? Tem L ali, mas é CT. Foi o computador que acabou. Eu acho que eu estava com sono quando estava digitando. Cântico dos Cânticos é CT. Sabedoria é SB. Viu agora? Os profetas, Isaías, SIS, Jeremias, JR, Baruque, BR. Repare sempre aquela regrazinha, né? Quando o nome do livro começa com consoante, retira a vogal e coloca as duas primeiras consoantes. Ezequiel, EZ, Daniel, DN, Oséias, OS, Joel, JL, Amós, AM, Abdias, AB, Jonas, JN, Miqueias, MQ, Naum, NA, Abacuque, AHB. Por quê? Aqui quebrou novamente a regra, porque deveria ser HB. Porque no Novo Testamento tem um livro, Carta de São Paulo aos Hebreus, e ali é HB. Então, para fazer a diferença, aqui é HAB. Sofonias, SF, Ageu, AG, Zacarias, EC, Malaquias, ML, Lamentações, LM. Aí o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, MT, Marcos, MC, Lucas, LC, João, veja lá, né, no de Jó, falta o acento, Atos dos Apóstolos, AT. Vocês vão encontrar também abreviaturas que consideram, mantêm a vogal, viu? Então, Mateus, MAT, vocês vão encontrar também algumas, mas essa daqui é a regra mais comum, viu? Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, RM. Veja que São Paulo escreveu duas cartas aos Coríntios, né? Primeira carta, segunda carta. Quando eu estava fazendo o curso de Bíblia, o professor disse que ele tinha escrito duas cartas aos Romanos, né? Agora a gente só tem uma na Bíblia, porque o correio da Itália é tão ruim que só chegou uma. A outra não chegou ainda. Aí só tem uma carta aos Romanos. A carta aos Gálatas, GL. Aí aparece também a palavra epístola, né? Que algumas pessoas vão pronunciar epistola, né? Epístola, ou carta, na mesma coisa, né? Avante. Aos Efésios, EF, Filipenses, FL, Colossenses, CL, Tessalonicenses, são duas, tá vendo? Um TS, dois TS. Essa é a mais antiga, né? São as cartas mais antigas, os textos mais antigos do Novo Testamento. Timóteo, TM, são duas cartas a Timóteo que São Paulo escreveu, uma TM, duas TM, né? Tito, TT, Filemon, FM, Hebreus, veja lá, né? Abacuque era HAB, Hebreus HB, Tiago, TG, Pedro escreveu três cartas, não, duas. Primeira Pedro, segunda Pedro. São João foi quem escreveu três, né? Primeira João, segunda João, terceira João. O primeiro Papa escreveu duas cartas. Uma outra piada para a gente rir um pouquinho. Diz que Bento XVI era tão competente e teologicamente, né? Exegeticamente, um conhecimento insuperável praticamente. E aí São Pedro estava com raiva de Bento XVI, do Ratzinger, né? Porque o Ratzinger teria encontrado um erro teológico na carta de São Pedro. E São Pedro estava com raiva dele. Depois Judas, JD e Apocalipse, certo? Esse aqui como informação da questão das citações. Avante. As citações na Bíblia.
Então, primeiro aparece a abreviatura do livro, certo? Depois o capítulo e, por fim, o versículo. Observe lá, aqui no finalzinho, o laser tem bateria? Certo. É bem prevenido, viu? Aqui no finalzinho, eu acho que é um problema de contato, viu? Porque de vez em quando aparece. Tem outra? Tem? Ok. Então veja, primeira abreviatura, que evangelho é esse aqui? João. Depois o capítulo e depois o versículo. Tá certo? Quando se quer citar mais de um versículo, se coloca um hífen entre um versículo e outro. Então, por exemplo, aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 5. Né? Se lê do versículo 3 até o versículo 5. Então, por exemplo, Gênesis 3,14. Livro, Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Certo? Ou então aqui, João, Evangelho, João, livro, né? Capítulo 14, versículos de 6 a 10. Veja o hífen que indica de um versículo até o outro. A vírgula, ela separa o capítulo do versículo. Então aqui, tá vendo lá a vírgula? O ponto e vírgula separa capítulos e livros. Tá certo? Então, veja aqui, por exemplo, Lucas 17, 3 a 5, ponto e vírgula, João, né? O ponto e vírgula separa capítulos e livros. O hífen, ele indica sequência de versículos. Por exemplo, aqui, do 3 ao 5. O travessão indica sequência de capítulos. Não aparece aqui. Obrigado. Mas imaginemos que fosse Evangelho de São João, do capítulo 8. Eu acho que é a posição que eu estou segurando, viu? Bom, do capítulo 8, não se preocupe não. Se quiserem pegar com eles, eu acho que eles têm, viu? Dá uma olhadinha lá. O Marlon dá uma ajuda lá depois na passagem dos slides. Então, se fosse, por exemplo, João, do capítulo 8 ao capítulo 12, ao invés de ter uma vírgula, teria um traço, né? Um travessão. E depois o ponto separa versículos não seguidos. Por exemplo, aqui, Lucas, capítulo 17, vírgula, aí separa o capítulo dos versículos, né? Versículo 22 e 25 e 27 até o 30. O ponto indica que você pula os outros versículos e vai direto para o que está sendo indicado em seguida. Tá bom? Deu para entender? Às vezes aparece também assim, João, capítulo 8, versículo 12a, tracinho, até o 15. Já viram isso também, né? Pronto. Aqui? Aqui. Agora. Pronto. Então, aparece, por exemplo, João 8, versículo 12a até tal versículo. Então, é porque alguns versículos estão divididos em partes. Tá certo? Aí, para facilitar o estudo, eles dividem A, B, C. Tá certo? Avante. A questão do cânon da Sagrada Escritura. A palavra cânon significa regra, norma. Tá certo? Então, o cânon da Bíblia, ele determina quais são os livros sagrados, os livros inspirados. Certo? O cânon da Sagrada Escritura. Observe hoje no interior, para medir o terreno, já se usa um aparelhozinho pelo satélite, né? Mas antigamente, e ainda alguns lugares usam aquela vara, né, de medição. Pronto. O cânon seria mais ou menos isso, algo que estabelece um limite, tá certo? Então, o cânon, ele diz quais são os livros da Sagrada Escritura. Também dizemos os livros canônicos, tá certo? São aqueles que fazem parte da Sagrada Escritura e que são reconhecidos como livros inspirados, porque tem Deus como autor, né? O autor divino que se serviu do autor humano, como a gente viu nas outras aulas. Tá bom? Agora, os livros inspirados da Bíblia são chamados de canônicos, porque eles são os reguladores da nossa fé. O cânon
é, portanto, a lista dos livros inspirados que tem Deus como autor principal. Tá certo? Os livros inspirados são aqueles que estão dentro do cânon, os 73 e unicamente estes, nem mais nem menos, somente estes, tá certo? Todos eles são inspirados. Esse é o cânon. Agora veja só, não foi porque a igreja diz que esses livros são canônicos que eles passam a ser inspirados, tá certo? É o contrário, é pelo fato deles serem inspirados que a igreja reconhece que eles são canônicos. E vocês lembram da regra que nós falamos para que a igreja reconhecesse como inspirados, lembram? Qual foi a regrinha? Sempre ter usado. O uso, né? Exatamente. Dos apóstolos até os dias de hoje. Essa é a regrinha. O momento em que a igreja definiu qual era o cânon foi o Concílio de Trento, lá no século XVI. Tá certo? Mas já antes, os livros que o Concílio de Trento definiu como inspirados, como canônicos, eles já eram usados pela liturgia da igreja e citados pelos autores sagrados, então, os teólogos. Avante. Como nasceu o cânon da Bíblia? Quase todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Aí, muitos judeus foram da Palestina para Roma, para o Egito. Nós já vimos um pouco isso, né, naquele mapa que eu mostrei no encontro passado. E aí, quando eles se estabeleceram fora da Palestina, lá na Palestina se falava hebraico, também o aramaico, mas aí fora não era essa língua, né, era o grego que é a língua que predominava. E os filhos que nasceram, eles no dia a dia, na rua, falavam grego, assimilaram mais o grego, mesmo se em casa ou na sinagoga eles conservassem mais ainda o hebraico. Mas no dia a dia se falava o grego. Então eles perderam um pouco, né, as origens, e aí foi necessário, para que conservasse, né, a tradição da religião, foi preciso se traduzir esses livros para o grego também. Tá certo? Então tornou-se necessário traduzir a Bíblia para o grego, que era a língua falada nos lugares onde os judeus se estabeleceram fora da Palestina. E aí foram feitas duas grandes traduções da Bíblia para o grego. A primeira chama-se Bíblia Palestinense ou Esdrina, cuja codificação começou quase 500 anos antes de Cristo e terminou 100 anos depois de Cristo. Avante. A segunda chama-se a Bíblia Alexandrina ou dos 70, também é conhecida como Septuaginta, tá certo? Ou a Bíblia grega. Chama-se assim a Bíblia dos 70 porque foi traduzida para o grego por 70 sábios de Alexandria 300 anos antes de Cristo, certo? Acontece que a Bíblia Alexandrina ou dos 70 contém alguns livros a mais do que a Bíblia Palestinense ou Esdrina. Lembram desse detalhe que a gente comentou na aula passada, né? Quando fizeram a tradução, aí verificaram depois que os livros que eram usados fora da Palestina pelos judeus eram mais numerosos que aqueles usados dentro da Palestina. Certo? Agora, lembrem aquele outro detalhe também. Os judeus não tinham um cânon. Eles não tinham. Quem estabeleceu primeiro o cânon fomos nós, os cristãos. Os judeus passaram a estabelecer o cânon dos textos sagrados deles depois de nós cristãos, e em polêmica conosco. Foi por isso que eles rejeitaram os livros que surgiram fora da Palestina. Tá bom? Ô, padre, Oi. acho que partiu daí, não é? A questão do... Porque justamente esses livros são os que os evangélicos não têm, né? Exatamente, que eles também rejeitaram. Lutero, na Reforma Protestante, para se confrontar com o catolicismo, ele se apoiou nessa tradição dos judeus. E no Concílio de Trento não seria a hora de reconhecer todos como inspirados, não ter mais de Alexandria ou... Sim, foi o que a igreja fez, né? Porque já havia o uso, e outros sínodos no passado, outros concílios tinham apresentado a mesma relação. Trento só fez oficializar, tá certo? Definiu mesmo. São esses livros,
somente estes e todos estes. Deixa eu só tirar mais essa Sim. dúvida. Oi. Quando eu vi que eram 7, eu fui olhar na Bíblia. Sim, E principalmente Esté e Daniel, sim. aí tem assim, complemento. É porque tem alguns capítulos também que eles rejeitam, além dos 7 livros. Viu? É. Agora é uma pena porque eles deixam de aproveitar livros belíssimos da Sagrada Escritura. Né? Não, na nossa que tem complemento. Nos capítulos de Daniel e Esté. Sim. E os evangelhos. Sim, eles retiraram, recusaram Aí esses tem aqui na capítulos. nossa Exatamente. complemento, não devia ter, né? É. Mas é porque a exegese se aproximou muito, né, protestantes e católicos, e aí às vezes até para não desagradar, coisa assim, eles colocam dessa maneira. Eu também não concordo muito com essa postura. Eu prefiro o que a senhora disse, né? Deixar mesmo, faz parte, são textos sagrados. Né? Vamos lá? Então, os livros apareceram nas duas traduções da Bíblia. Os livros que aparecem nas duas traduções da Bíblia chamam-se protocanônicos. Estes são aceitos por todos como inspirados. Os livros que apareceram apenas na Bíblia Alexandrina, ou na dos 70, são chamados deuterocanônicos pelos protestantes. Né? Estão aqui, ó, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e também alguns capítulos do livro de Esté e de Daniel. E como eu dizia, né, é uma pena porque eles deixam de aproveitar esse tesouro que são esses livros aí. Né? Avante. Nos primeiros séculos da Igreja, os livros deuterocanônicos eram aceitos por todos. Não havia dúvida alguma sobre a canonicidade. O problema começou no século IV. São Jerônimo, indo morar na Palestina, se deixou influenciar por alguns judeus que atribuíram menor importância aos livros deuterocanônicos que os protestantes depois rejeitaram. Né? Agora, essas dúvidas depois foram esclarecidas. Né? Então, como eu dizia, os judeus rejeitaram, mas vejam, eles não tinham um cânon, eles estabeleceram um cânon dos livros sagrados deles, depois que os cristãos estabeleceram a sua relação. E eles, em polêmica, rejeitaram aqueles livros que apareceram fora da Palestina. Certo? São Jerônimo entrou um pouco nessa mentalidade, mas depois compreendeu por que nós cristãos permanecemos com esses livros. Avante. A Bíblia Alexandrina, Septuaginta, ou a dos 70, ela foi usada por Jesus e pelos apóstolos. E continuou sendo usada, né, até os dias de hoje. Isso significa que os apóstolos, né, os primeiros cristãos, aceitavam esses 7 livros como palavra de Deus, como palavra revelada. Né? Reparem, Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento 350 vezes. Dessas 350 citações, 300 são tiradas da Bíblia grega. Né? Isso demonstra claro e absolutamente, sem deixar dúvida, que os livros deuterocanônicos contêm palavra de Deus autêntica e verdadeira. Ora, se os primeiros cristãos usaram, se os apóstolos usaram, e a igreja não deixou de usar, por que nós haveremos de dizer agora, não são livros revelados, não são inspirados por Deus? Né? A mais, essa verdade foi reafirmada em vários concílios pela autoridade máxima da igreja, ou seja, o Papa. Em 382, veja, o concílio de Trento é no século XVI, tá certo? 1546. Mas já antes do concílio de Trento, né, o concílio de Roma em 382, o concílio de Hipona, 393, de Cartago, em 397, Florença, 1441, e por último, Trento, que definiu mesmo. Pronto, ponto e basta, essa situação está resolvida. Né? Isso aqui em polêmica com Lutero, que contra a Igreja Católica se apoiou na postura dos judeus. Então, esses concílios reafirmaram a canonicidade dos 73 livros da Bíblia. Né? Os que não aceitam os 73 livros da Bíblia rejeitam parte da palavra de Deus. Depois, veja, onde é que na Bíblia está dizendo que são 73 livros somente que são inspirados? Em qual parte da Bíblia? Lembra? Não lembra porque não existe. Nenhuma parte da Bíblia diz quais são os livros inspirados.
A Bíblia não diz. Tá certo? Quem foi que disse? A tradição da igreja. A igreja foi quem disse que esses 73 livros são inspirados. Né? O único texto na Bíblia que aparece é um texto que diz assim: todos os livros sagrados são inspirados por Deus. Né? Então diz todos. Mas esses todos ali se referem a quê? A que número? Não diz. Quer dizer, para saber quais são, foi necessária a igreja, assistida pelo Espírito Santo, que desse esse passo de reconhecer quais são esses livros. E vejam que, de certa maneira, o protestantismo aceita essa tradição da igreja. Mesmo se rejeita os 7 livros, mas os outros livros o protestantismo aceita. Né? Por quê? Eles não aceitaram o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro. Né? Porque poderiam dizer, não, vamos aceitar, já que não aceitamos a autoridade da igreja ou a tradição, né, no reconhecimento daquilo que é verdade e fé, mas eles não aceitaram, permaneceram com os livros que a igreja sempre aceitou. Né? Então, quem não aceita os 73 livros da Bíblia rejeita parte da palavra de Deus. E isto é contrário à vontade de Deus, pois está escrito: nada acrescentareis às coisas que vos imponho, e nada subtraireis observando os preceitos do Senhor vosso Deus, que eu estou para vos ordenar. Deuteronômio. Aqui tem uma perguntinha, né? A Bíblia Alexandrina dos 70 foi usada e citada por Jesus e pelos apóstolos. Isso significa o quê? Vamos ver se a gente responde. Que são revelação, né? Os livros que estão lá. Depois, aqueles que não aceitam a Bíblia que Jesus aceitou, o que dizer deles? Não precisa responder, basta só pensar. Quem tem autoridade para dizer quais são os livros inspirados? Né? Pois bem, vamos agora para um outro passo. Alguém que teria alguma questão aqui ainda colocar? Vamos adiante, né? Os principais erros contra a Bíblia. Avante. O primeiro problema é esse: a Bíblia e a tradição oral. Certo? Porque nós católicos aceitamos a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. O protestantismo não aceita a Sagrada Tradição, aceita somente a Sagrada Escritura. Só vale o que está na Bíblia. A Bíblia é o critério para decidir tudo. Só é válido o que está na Bíblia. Né? Vocês sabem bem disso, né? Se não tiver na Bíblia, eles dizem que não aceitam. E nós dizemos, não, a Bíblia e a tradição da igreja. Oi? Teve um protestante, diz que a tradição é ao contrário da Bíblia. Seria uma falsificação da palavra de Deus. Né? Seria isso. Isso porque no Evangelho Jesus critica os judeus porque dão atenção a certas tradições. E eles identificam essa crítica de Jesus àquilo que nós chamamos por tradição. Quando na verdade não é. Jesus está criticando, né, o ritualismo judaico, tá certo? E que impedia deles viverem a verdadeira religião. Que não é o caso da tradição como nós entendemos. Os preceitos, exatamente. Que muitas vezes atrapalhava, de fato, a viver uma religião. Porque as pessoas se preocupavam mais com os preceitos do que mesmo com a religião, né? O próprio Deus. É como, por exemplo, a questão da liturgia. Bento XVI deu um impulso à liturgia, né? Ao vigor litúrgico, à reforma litúrgica. E aí começou uma tendência de valorização da liturgia. Só que muita gente faz as coisas não porque converteu o coração, mas faz as coisas porque é moda fazer, né? Então, dentro da igreja, muitos grupos foram seguindo o Bento XVI por causa que gostavam do brilho dos paramentos, da fumaça do incenso, mas ficavam só no ritualismo. Quando o Bento XVI saiu e entrou o Papa Francisco, que não tem respeita a liturgia, mas não tem aquele vigor litúrgico de Bento XVI, muita gente se decepcionou, esfriou na fé. E eu achei até interessante, viu?
Porque quem buscou converter o coração permaneceu zelando pela liturgia. Quem não converteu o coração e ficou no ritualismo, né, nos preceitos ou só no tecido, nos paramentos, esses vão abandonar o caminho. Né? Então era isso que Jesus estava criticando, a questão da tradição como era vivida no judaísmo. Certo? Que não é a mesma coisa que nós entendemos por tradição. Agora, por que o protestantismo rejeita a tradição? Ele não vai rejeitar somente a tradição, vai rejeitar também as obras, né? Vai rejeitar a mediação, certo? Então, por exemplo, não, somente a Sagrada Escritura, não a tradição, somente a fé, não as obras, somente a graça, não os sacramentos, né? E assim por diante. Veja bem, por que o protestantismo assume essa postura? Porque, na visão protestante, o pecado original, ele destruiu a natureza humana. Ele fez a natureza humana apodrecer. Quando o homem é redimido, quando o homem é justificado pela graça, então ele é revestido por uma capa, porém, humanamente ele continua podre. A obra da redenção, a justificação, ela não regenera, ela não sana a pessoa, a natureza humana. É um revestimento. Internamente a pessoa permanece podre. Que não é essa a visão católica. A teologia católica diz o quê? O pecado original, ele causou uma desordem, mas não fez a natureza humana apodrecer. E depois, a obra da redenção, né, quando o homem é justificado, ele é regenerado. A graça, ela recria a pessoa. O que significa isso? Significa que o catolicismo tem uma visão otimista da pessoa humana, do ser humano. A antropologia católica, ela é otimista. Então, eles não têm confiança naquilo que é humano. Então, a mediação humana, as obras, a tradição, porque a tradição passa pela estrutura da igreja, na experiência da igreja, a própria igreja. Então eles dizem assim: a igreja de Cristo é uma realidade espiritual. Não existe na terra nenhum grupo que se identifique com a igreja de Cristo. Aí como é que eu posso ser justificado pela fé se eu sou podre? Mas aí é aquela questão, é uma capa que é colocada. Essa revestidura, ela me inibe. Eles entendem que quando Deus olha para você, ele vê Cristo, a capa. Mesmo se internamente você está podre. Independente de obras, de qualquer coisa. Tanto é que existe aquela famosa frase: peque muito, mas tenha muita fé. Se você tiver mais fé do que seus pecados, então pode continuar pecando. Porque as obras não contam. Viu? Então, pelo fato de que dentro da visão protestante se desacredita do humano, né? Então tudo aquilo que tem a ver com o humano não tem valor. E por isso se nega a tradição. Tá bom? Mas vamos entender o que é que nós entendemos por tradição. Primeiro, a palavra tradição significa transmissão. Tá bom? Transmissão. Então repare, na experiência humana, a vida ela é transmitida. Nós precisamos de uma tradição, de uma transmissão da vida para que a espécie humana seja perpetuada, não é? Depois, reparem, por exemplo, a cultura, né? Nós somos muito ligados àqueles que viveram antes de nós. Por que será que a gente gosta de dormir de rede, de andar descalço, de comer tapioca, né? Coisas assim é por causa dos nossos antepassados, a cultura que é repassada para nós. Diga lá. Os protestantes, negando, dizendo que Cristo sobre o sol acaba no homem. Sim. Podemos dizer que eles pegam contra ao poder divino de Deus, que também olha o coração do ser humano. Pode ser. Misericórdia, né? Sim. Misericórdia de Uhum. Deus. Pode-se dizer, né? Chegar a essa conclusão.
eu estava falando da necessidade da tradição, da transmissão na experiência humana. Então, naquilo que se refere à cultura, né? Nós temos uma unidade cultural que outros povos não receberam. Quando chega um europeu aqui, ele percebe logo que é europeu, pelo modo dele agir, pelo modo dele falar, né? E nós também, um brasileiro em qualquer lugar que chega no mundo, ele é conhecido como brasileiro, né? De vez em quando eu conto isso. Uma vez, depois de 5 anos que eu estava estudando em Roma, eu trabalhava nas férias nos museus vaticanos. Já estava 5 anos, a gente já estava bem experimentado na língua, né? Aí eu estava lá nos museus vaticanos, chega uma família de italianos para pedir uma informação, onde era a Capela Sistina. Aí eu fui e coloquei todo o meu italiano para fora, né? Expliquei, tarará, tudo em italiano, me achando o cara. Quando foi no final, o chefe da família olhou para mim e fez: obrigado. E o senhor reconheceu que eu sou brasileiro? Eu disse: meu filho, brasileiro a gente reconhece em qualquer canto. Pois é, a gente conserva os traços culturais da gente, tá certo? Então a cultura é transmitida, o conhecimento é transmitido, e a religião também, tá certo? A transmissão dentro da religião, ela é necessária. E por que a transmissão é necessária? Para fazer com que aqueles que venham depois, eles tenham a possibilidade de fazer a mesma experiência daqueles que viveram no início. Então a tradição, ela faz com que hoje a gente faça a mesma experiência daqueles lá dos inícios do cristianismo. A transmissão é necessária para isso, ok? Muito bem. Então, fazendo aqui uma diferença entre a Bíblia e a tradição. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, que chegou até nós pela igreja. Certo? A tradição é a palavra de Deus também, porém não escrita, transmitida de viva voz e conservada pela igreja. Então, veja, tanto a Bíblia como a tradição é palavra de Deus, é revelação. E qual é a diferença, então? Se os dois, tanto tradição e escritura, são palavras de Deus, qual é a diferença? É a maneira como chegou até nós. Porque uma chegou por escrito, outra chegou não por escrito, mas através dos testemunhos da tradição. E quais são esses testemunhos da tradição? Veja aqui: liturgia, sobretudo liturgia, mas também disciplina, ensinamentos. Tá certo? Agora, quando falamos de tradição, nós devemos falar de tradição com T maiúsculo, que é a chamada tradição apostólica, e as tradições com T minúsculo, que são tradições que surgiram na igreja, na história da igreja. A tradição com T maiúsculo, ou tradição apostólica, tem a ver com aquilo que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo, e depois foi conservado na igreja até os dias de hoje. Depois também, no período dos apóstolos, eles não colocaram por escrito. Pode ter sido escrito depois dos apóstolos. Então essa é a chamada tradição apostólica. Deus nos transmitiu, por Jesus Cristo, né, transmitiu aos apóstolos. Os apóstolos não colocaram por escrito, mas transmitiram à igreja, e a igreja conservou nesses 2000 anos até hoje. Tá bom? Então nós temos vários elementos que nós conservamos, que chegaram até nós, e chegaram até nós sem que estivessem na Sagrada Escritura, sem que tivessem sido colocados por escrito. Ok? Exemplo: o credo que nós recitamos não está na Bíblia. É um elemento da tradição, o credo. Né? Vem do período apostólico. Claro que a formulação é um pouco mais tardia, mas é algo que vem do período apostólico. O dogma da Assunção, mesmo se na Bíblia a gente pode ainda vasculhar
alguns textos, mas ele é um dogma que se apoia mais na tradição da igreja. A gente for observar lá nos inícios, a igreja já acreditava no mistério da Assunção, que Maria, né, foi levada ao céu de corpo e alma. Certo? Agora, e as tradições? As tradições surgiram na igreja para ajudar a viver a tradição. As tradições estão a serviço da tradição da igreja. Ok? Então, por tradições da igreja, a gente entende o quê? Rezar o terço, fazer adoração ao Santíssimo, fazer novena, fazer procissão. Isso aqui são tradições que ajudam a viver a tradição. Tradições com T minúsculo. Agora, algumas tradições que surgiram na história da igreja são boas, na maioria. Porém, é verdade que existem algumas tradições que não são assim tão boas e que a igreja precisa trabalhar para corrigir. Por exemplo, na Semana Santa, nas Filipinas, vocês já viram que existem católicos nas Filipinas que são crucificados na Sexta-feira Santa. Já viram isso, né? Essa é uma tradição que existe lá entre eles. É boa? Não. Não é assim que se vive a fé. Certo? Mas recebe, porque pela tradição, Sim. não é um reflexo da Bíblia escrita, não é? Sim. Sem dúvida. O texto, né? Repete tudo que a Bíblia ensina. Uhum. Não é? Essa é uma forma Sim. pedagógica, ou de plástica, ou de prática. E depois, a vantagem da tradição é que ela faz a gente viver. A tradição, ela faz a gente experimentar o mistério. Tá certo? Porque, veja só, uma festa de casamento tem as fotografias, não é isso? Filmagem. Mas a fotografia, a filmagem diz tudo o que foi a festa de casamento? Não. Aquilo que foi registrado é insuficiente para descrever o que foi o acontecimento. Há um registro, sim, talvez até principal, né? Porém, o que aconteceu, o que foi vivido ali é muito mais. E ali a pessoa guardou, né, tá certo? Portanto, a tradição, ela ajuda a gente a viver. A tradição é algo vivo. Nós agora estamos vivendo a tradição. A tradição não é uma coisa assim, uma peça de museu. Porque muitas vezes, quando eu ouço falar de tradição, a gente pensa em peça de museu. A tradição nós estamos vivendo agora. É uma realidade viva, dinâmica. É o Espírito Santo mantendo a igreja viva, né? Experimentando os mistérios da fé. Isso é tradição. A missa. Oi? A missa, a vivência da religião. Nós estamos vivendo a tradição. Agora, o ser humano é muito assim, fantasioso, né? Sim. A gente corre o risco na hora de contar, sempre aumentar. Sim. Aí seria então o papel da igreja. Seria peneirar Sim, e... exatamente. Então veja só, eu disse assim, a tradição é necessária para que aqueles que virão no futuro possam fazer a mesma experiência daqueles que viveram lá nas origens, né? Agora, essa transmissão, ela não é simplesmente pegar um livro e entregar a pessoa. Não é somente isso. É levar a pessoa a experimentar, a compreender, a viver, a aprofundar, de tal maneira que a tradição nos faz conhecer mais a fé do que aqueles que viveram lá no início. Os privilegiados não são nossos irmãos que viveram no início da igreja, não. Né? Nós hoje podemos viver mais profundamente a fé, porque conhecemos mais, já pensamos, já experimentamos mais do que eles. Por quê? Certo? Porque a igreja não acreditou então na tradição de Madalena, de Judas? Sim, porque o papel da igreja é manter aquilo que é de fato a verdade histórica. Foi muito fantasioso. Tá certo? Quando vem alguns elementos que fantasiam, que falsificam, logicamente a igreja rejeitou. Oi. Então, do jeito desse último deixa aí, então eu posso dizer que as tradições, sim, elas sofrem uma enculturação? Sem dúvida, sem dúvida. A cada momento, aproveitando o que você disse,
quando a transmissão da fé se depara com uma cultura nova, ela ilumina com o Evangelho, com a verdade da fé, aquela realidade. Porém, quando a luz bate lá, ela reflete e nos ajuda a compreender mais ainda. Tá certo? Claro que aquelas coisas que estão em contradição com a verdade, uma vez que a luz do Evangelho bate, aquilo ali é retirado. Mas aquilo que é verdadeiro, depois se reflete na própria igreja e ajuda a igreja a compreender melhor. Por exemplo, quando os missionários vieram para a América Latina e evangelizaram aqui, essa experiência fez a igreja compreender melhor a si mesma e a fé. Quando os missionários foram para o Japão, se deparando lá com aquela cultura, surgiram questionamentos, né, que ajudaram a igreja a conhecer mais a fé. Entendeu? Então eu posso dizer mais, né, aprofundando mais, eu posso dizer que a tradição, ela termina no último apóstolo? A tradição, ela termina... Não, a revelação. No caso, não é a tradição, ela permanece. Ela permanece. Permanece. A tradição é viva. É a vida da igreja. Bom, agora veja só. A tradição, então, ela faz com que em outros períodos da história os cristãos façam a mesma experiência dos primeiros cristãos. Então, é necessária essa reinterpretação, porque não é simplesmente pegar um texto e entregar. Não é pegar uma coisa morta e passar para outra pessoa. A tradição é levar a outra pessoa a compreender, a viver. Tá certo? Então, a tradição, essa transmissão da fé, exige uma interpretação, uma realidade nova, para que aquela realidade ali a fé seja compreendida do mesmo, sem cair lá no início. Tá certo? Então o Espírito Santo vai agindo e conduzindo a igreja nisso. Se fala da fé ali naquela nova realidade, ela é reinterpretada ali, porém não falsificando, mas fazendo com que a fé ali ela seja professada no mesmo sentido que lá no início. Ok? Vamos adiante. Voltando aí um pouquinho ainda, reparem que um grande testemunho da tradição é a liturgia da igreja. Um grande testemunho da tradição. Então, a grande questão entre católicos e protestantes. Os protestantes dizem: a doutrina e o ensinamento de Jesus estão somente na Bíblia. Tudo que Jesus fez e disse se encontra lá. Fora da Bíblia não há mais palavra de Deus. Tá certo? Os católicos dizem: não, a doutrina e o que Jesus ensinou estão na Bíblia e também na tradição dos apóstolos, com T maiúsculo. Então, a tese: segundo os católicos, o ensinamento de Jesus não está apenas na Bíblia, mas também na tradição, e isto no ensino oral da palavra de Deus. Então, reparem a justificativa que a teologia católica dá. Jesus escreveu alguma coisa? Não. Mandou os apóstolos escreverem? Não. O que foi que Jesus fez? Disse a eles que pregassem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, a transmissão oral. A primeira coisa que ele mandou foi a transmissão oral, ou seja, a tradição. Ele nem escreveu, nem mandou escrever. E depois ainda disse: quem vos ouve, a mim ouve. Tá certo? Todos os apóstolos foram enviados. Ide e pregai. Ele não diz: ide e cuide de escrever. Não, ide e anunciar e pregai. Tá certo? Eles não escreveram nada. Somente no fim da vida, alguns escreveram. Então reparem, aqueles apóstolos que não escreveram nada, apenas transmitiram oralmente, eles deixaram de transmitir a palavra de Deus? Mas segundo a tese que não é católica, só vale o que está escrito. Então aqueles apóstolos, na visão, pegando essa linha de raciocínio protestante, aqueles apóstolos que não escreveram, que não transmitiram por escrito, eles não transmitiram a palavra de Deus. Né? No Evangelho de João tem uma passagem que... Vamos chegar lá daqui a pouco. Avante. Ainda, se fosse fundamental a transmissão da Bíblia escrita, todos os apóstolos primeiro teriam escrito a Bíblia e depois teriam pregado. Mas foi o contrário.
Eles foram enviados e pregaram a palavra de Deus de viva voz, portanto a tradição, e a maioria dos apóstolos não escreveu nada, só pregou a palavra de Deus de viva voz. Conforme a teoria dos protestantes, os apóstolos que não escreveram a Bíblia, ou que não ensinaram com a Bíblia na mão, não teriam pregado a palavra de Deus, porque só vale o que está escrito, segundo a linha de raciocínio deles. Agora, o certo é que todos eles pregaram a palavra e todos morreram mártires por causa da palavra que pregaram. E reparem, minha gente, o Antigo Testamento só passou a ser escrito no 5º século antes de Cristo. Antes não havia texto escrito, era tudo transmitido oralmente. Então, primeiro houve a tradição para poder depois ter a escritura. A mesma coisa no Novo Testamento. Primeiro, o que Jesus ensinou e fez foi transmitido oralmente. Só no final da vida é que os apóstolos começam a se preocupar de colocar por escrito. Porque começaram a morrer, porque a igreja começou a crescer e outras comunidades precisavam ter contato com os ensinamentos que eles transmitiam de Jesus Cristo. Então, primeiro, na experiência da igreja, houve a tradição, somente depois que houve o texto escrito. Né? Nesse sentido, a gente pode dizer que a própria Escritura é fruto de quê? Da tradição. Num sentido largo, a Escritura é também tradição. No sentido largo da palavra, né? Agora, eu queria assinar por isso não foi a ascensão, né? Sim. Ele subir ao céu na ascensão, que é o próximo domingo, né? Sim. Agora, ele prometeu, eu vou enviar o Paráclito, né? O Consolador, para que tudo que eu ensinei a vocês, vocês se recordem. Exato. Não é? Então a memória, não é? Digamos, da tradição, o ensinamento foi garantido por uma memória espiritual. Né? Exatamente. Pronto. E a tradição é exatamente isso. É algo vivo. É o Espírito Santo que sustenta a igreja e faz a igreja viver esses mistérios. Vou fazer que o Espírito Santo faça com que vocês se recordem de tudo que eles ensinam. Aprofundem, recordem. Então não é só questão de eles se esforçarem para lembrar. Houve uma ação, um santificante, uma graça, né? Porque a fé não é uma questão somente de decorar um texto, ou então pegar um texto e passar para outra pessoa, um livro. Né? É algo muito maior, é a vivência, é a experiência. E isso é tradição. Agora veja bem, por exemplo, Dom Pedro I, né? Ele deu o grito de independência, não é? E hoje se faz esses filmes, faz a passeata, tem o 7 de setembro, então tem a tradição. E todo aluno, desde que ele queira passar, ele concorda e acredita. Né? Pois não. Hoje a gente tem a Bíblia escrita com os livros de história, tem a tradição da igreja que chega, mas muitos dizem, eu não absorvo e acredito. Só vale o que está escrito. Tem uma graça, né? Apesar de ter todo o mecanismo pedagógico, de escrito, de tradição, o comportamento humano muitas vezes falho desse. Agora lembrem que o motivo que leva o protestantismo a rejeitar a tradição é porque eles não acreditam no humano. Né? É uma antropologia pessimista e negativa. E tudo que é humano, então, não tem valor. Né? Não tem valor. Vamos adiante? Eu acho também que tem um pouco de deixa porque a Igreja Católica ela afirma. É polêmica, né? Então, na Bíblia, existem muitos trechos nos quais se demonstra claramente que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia. A própria Bíblia diz que a transmissão oral ela é de igual valor que a transmissão por escrito. Então veja lá, 2 Timóteo 1,13, o texto diz: retém a forma de sãs palavras que de mim ouviste, inspiradas na fé e na caridade de Jesus. Vejam, as palavras que vocês ouviram de mim, conservem. Depois, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz, mesmo São Paulo: mantende-vos firmes, irmãos, e guardai os ensinamentos que vocês receberam, quer pela palavra, quer pela nossa carta. Alguns textos dizem: guardem os ensinamentos que eu transmiti para vocês, tanto oralmente como por escrito. Veja, a própria Bíblia está dizendo os ensinamentos que chegaram por dois caminhos, né? Por escrito e oralmente.
Então, pela palavra significa pela tradição, isto é, pelo ensino oral. Pela nossa carta significa pela Bíblia, por escrito. Ainda na 2 Tessalonicenses 3,6 ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mandamos que vos afasteis de todo irmão que se entrega à preguiça e não segue a tradição que de nós recebeste. Curioso, né? Foi. Mas eles têm essas cartas. Sim, esses livros aqui são considerados canônicos por eles. Sim, os protestantes também. Sim, porque eles só rejeitam aqueles do Antigo Testamento. Esses aqui são trechos do Novo Testamento. E parece que está dizendo claramente, mais claro que isso aqui, impossível, né? Depois, 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, sê forte na graça de Cristo, e o que de mim ouviste perante muita testemunha, confia-o a homens fiéis, capazes de ensinar a outros. Então aqui está a tradição oral. Na época, usava-se pouco texto escrito. Se ensinava de viva voz, e a viva voz é tradição. Né? Avante. Os protestantes dizem que o ensinamento de Jesus está todo na Bíblia. Isso é errado. Dizer que o ensinamento de Jesus está somente na Bíblia. O todo o ensinamento está na Bíblia. Porque a própria Bíblia diz, veja, o texto que você tinha chamado a atenção, João 20, versículo 30. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Depois do capítulo 21, há ainda muitas coisas feitas por Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que este mundo não poderia conter os livros que deveriam ser escritos. Quer dizer, mais claro que isso, impossível. Como dizer que só vale aquilo que está escrito, se a própria Bíblia está dizendo que muitas outras coisas não foram escritas? Né? Conclusão: nenhum protestante pode demonstrar que a sua Bíblia é a autêntica palavra de Deus, pelo motivo que nenhuma igreja protestante tem ligação com a igreja dos apóstolos. O protestantismo nasce em 1500 anos depois de Cristo. O que eles ensinam corretamente a respeito da Bíblia são conhecimentos que foram adquiridos antes que eles começassem a existir, pelo estudo, pela autoridade e pela tradição da igreja. Por quê? Veja, por exemplo, o credo. Existem grupos que não são católicos que recitam o credo, mas o credo não está na Bíblia. O número de livros da Sagrada Escritura, como eu disse, né? Eles aceitam e a Bíblia não diz quais são esses livros. Agora, graças a Deus, já existe um caminho, viu, de redescoberta da tradição. Então existem centros acadêmicos de aprofundamento dos textos da tradição. Reparem que foram colocados por escritos depois dos apóstolos. E aí, por exemplo, tem em Roma o Agostiniano, uma universidade de Roma, que é expoente em análise de textos da tradição. Porque muitas obras, por exemplo, Santo Agostinho, tem obras que são de Santo Agostinho, tem outras que foram atribuídas a ele sem terem sido escritas por ele. E esses centros de estudo, eles avaliam essas obras, né? Fazem uma análise e identificam se de fato são do autor ou se são de outro autor, mas atribuídas a esses teólogos famosos. Pois bem, um centro famoso é esse Agostiniano de Roma. Um outro centro muito famoso está na Inglaterra, em Oxford, que é uma cidade universitária, tem muitas universidades, e é uma cidade praticamente protestante. E essas universidades protestantes de Oxford estão redescobrindo a tradição da igreja. Tirando o Agostiniano de Roma, as melhores publicações são as de lá de Oxford, que são publicações de protestantismo. Então há uma redescoberta da tradição. Ok? Quando você está dizendo aí, Paulo, sim, que os protestantes eles são tão fundamentalistas que até na aparência eles são diferentes da gente. Uma vez eu estava indo para o mosteiro, sim, e eu não fui de carro, resolvi ir a pé. certo. Aí eu peguei a liturgia das horas e dei um chutaço.
comecei a andar. Eu topei Já com imagino. 4 evangélicos, todos eles chegaram para mim e disseram, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Mas olhando para mim, me dando a paz do Senhor, porque eu estava com a liturgia. Não, eu queria. Que o católico não é habituado a ler a Bíblia. Eles já são tão fundamentalistas nas coisas que... É. Pois bem, vamos adiante. Está perto de terminar, né? Para refletir e responder. Com suas palavras, o que é a tradição? Como a gente poderia definir? É a palavra de Deus que não foi colocada por escrito, pelo menos na época dos apóstolos, né? Depois, alguns ensinamentos dos apóstolos ficaram registrados. Quem não aceita a tradição recusa parte do ensinamento de Jesus. Por quê? Porque a tradição é uma parte do ensinamento de Jesus que não foi colocada por escrito, né? Chegou até nós pelos testemunhos da tradição, né? A liturgia, como eu falei, principal. Bom, aqui é um outro ponto, né? A questão da interpretação da Bíblia. Eu vou somente introduzir, no próximo encontro a gente retorna a esse, né? Então, há um só Deus, um só Cristo, um só Salvador. Cristo fundou uma só igreja e a esta igreja entregou a sua mensagem, a Bíblia, que é a verdade. Portanto, a verdade é uma só, né? Avante. Quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? A Bíblia. Única e exclusivamente a autoridade da igreja. E aqui, novamente, há uma discordância entre católicos e protestantes. Porque, para nós católicos, dizemos, a interpretação da Bíblia cabe apenas à autoridade da igreja. Para o protestantismo, não. A interpretação da Bíblia é livre, cada um pode interpretá-la como bem quiser. Então, nós católicos não interpretamos a Bíblia livremente. Abrir a Bíblia, ler e aquilo que entendeu, achar que é o correto. Pronto, exatamente. Pelo fato dessa livre interpretação, nós temos essa multiplicidade de seitas por aí, de erros. Tá certo? No passado, vocês devem saber, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. A igreja não liberava para que todos tivessem acesso à Bíblia. Ela anunciava todos os dias na liturgia a Bíblia, né, nas leituras que nós ouvimos. Mas não é que as pessoas tivessem a Bíblia como nós temos. Por quê? Por vários motivos. Porque nem todo mundo era alfabetizado, havia muitos analfabetos. Pelo fato de que era muito caro, hoje os livros são caros, né? Depois da descoberta da tipografia, imagine antes. Né? Nobres, exatamente. E depois também porque essa igreja sabia que havia o perigo de erro de interpretação. Nem todo mundo é habilitado para interpretar. Né? Graças a Deus, o Concílio Vaticano II estimulou que a Bíblia fosse, né, distribuída e todos pudessem ter acesso. Isso é bom, sim, mas a gente vê o problema que está aí de interpretação. Quantos erros por causa da dificuldade de interpretação. Então, nós católicos, quando lemos a Sagrada Escritura, nós procuramos interpretar segundo a fé da igreja e não livremente. Tá bom? Mas a gente vai ainda colocar mais essa questão, refletir mais depois. A igreja tinha esse problema por esse motivo que eu coloquei. Só as pessoas mais nobres e muitas posses eram alfabetizadas. Depois era muito caro ter um livro. Né? E depois a igreja sabia que havia perigo. Ora, hoje nós passamos, o padre mesmo, passa 8 anos ou mais se preparando para o sacerdócio. E até padres que estudaram e foram preparados, às vezes falam tanta besteira por aí. Tem um agora que foi excomungado, que eu estou falando besteira por aí. Não é? Imagine uma pessoa que estuda 2 meses, 3 meses e sai por aí como se fosse doutor em Sagrada Escritura. Mas, padre, como é que a gente pode se defender do protestante, por exemplo, se a gente não façam isso, né? Se perguntarem para mim hoje, Jesus nasceu em dezembro, dia 25 de dezembro, aí a gente vai saber responder. Né? A senhora saber se isso? aconteceu o dilúvio, se Jonas aconteceu a baleia. Bom, essa questão do 25 de dezembro eu acho que a senhora é capaz de responder, porque lá na catequese da paróquia foi uma questão que a gente tratou. Né? Agora, essas outras questões, eu acho que os católicos deveriam procurar aprofundar. Não são muitos, mas existem outros
ambientes assim de estudo, de reflexão. Existem livros, existem sites muito bons que o católico pode buscar conhecer melhor a sua fé. O problema é que a gente é muito acomodado, né? Fica somente com aquelas noções primárias lá da catequese de primeira comunhão. Né? Não tem interesse. Falta esse curso. E que graças a Deus, né, aqui esse grupo está interessado e quando tiver interesse eu também estou disponível para a gente estudar. Tá bom?